Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Olá, pessoal! Hoje eu quero falar de um tema para vocês muitíssimo importante. Por quê? Muitas pessoas, elas querem fazer atividades físicas, exercícios físicos, de forma aleatória ou porque alguém indicou. Realmente, gente, são inúmeros os benefícios da atividade física, dos exercícios físicos. Sim, precisamos fazer. Só que, antes de fazê-lo, nós precisamos procurar um profissional para saber se a nossa saúde está ok e que podemos sim fazer essas atividades. E hoje, para falar para vocês, eu trouxe um cardiologista que, nossa, super simpático, gente boa, que é o Dr. Fausto. Tudo bem, Dr. Fausto? Olá, tudo bem. Dr. Fausto, enfim, sobre isso que eu estou falando, a questão que as pessoas procuram, né, vão fazer atividade física de maneira inadequada por si só. Isso é uma coisa errada. Tem que passar por uma avaliação cardiológica antes, não tem? Então, Berta, e com certeza, né, como você citou, os benefícios da atividade física para a saúde cardiovascular são realmente, já estão estabelecidos, né? Já estão, entretanto, a maioria das pessoas, elas me questionam, existe a necessidade de se passar por um cardiologista antes da prática de atividade física? A resposta é sim. Isso por quê? Tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a Sociedade Americana e Europeia, eles recomendam e já está estabelecido. Todo paciente que vai participar de uma atividade física, principalmente as competitivas, obrigatoriamente eles têm que passar com o cardiologista, né? Aí pode me questionar, mas o risco de algum evento, né, de alguma complicação durante a atividade física é até relativamente baixo? Sim, é baixo. Sim. Entretanto, assim, às vezes a manifestação de uma doença cardíaca acontece com a morte súbita. Então, olha a repercussão disso, né? Pois é cardiopatia que se diz? Isso. Então, muitos pacientes, eles são portadores de cardiopatias, algumas doenças no coração, né? E aí, eles são assintomáticos, às vezes não sentem nada. Sim, Por exemplo, a hipertensão. Você tem números, de cada 10 hipertensos, 8 são assintomáticos, né? O colesterol alto, né? A questão da hereditariedade, se você tem um pai e uma mãe com histórico de doença cardíaca, né? Ou se você realmente já nasceu com alguma malformação congênita, isso acontece. Não é surpresa, a gente já viu alguns casos de jogadores profissionais, né, que tiveram uma morte súbita durante a prática. E o exercício em excesso é perigoso? Assim, o exercício em excesso, a gente fala que é uma balança, né? Tem uma balança. Em excesso, sim, né? Agora, por isso que é importante, além de você procurar o cardiologista para avaliar a parte cardiológica, né? Até um profissional de educação física que vai te orientar, né? Os exercícios adequados, tem as questões ortopédicas que são importantes também, a questão postural, de coluna. Fazer exercício errado é um caos. Isso com certeza, né? Eu sei. Agora, uma coisa que é interessante, que os pacientes sempre perguntam assim, eu tenho que fazer exame para fazer atividade física. Não é nem sempre exames que são necessários, né? A história clínica é fundamental. Você conversar e perguntar aos pacientes se ele tem algum fator de risco. Se ele tem fator de risco, posteriormente a gente vai examinar. De repente você identifica um sopro no coração, alguma arritmia durante o exame físico, quer dizer, são pacientes que a gente tem que acender a luzinha de alerta e a partir daí fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. Com certeza. E, doutor Fausto, queria te perguntar também. Hoje a modinha, né, é a gente ir para uma academia, para a gente ter um pouco mais assim de energia, tomar o famoso termogênico. É muito prejudicial ou não? Então, as substâncias, né, termogênicas, né, elas estão realmente bastante em alta, né? A primeira coisa, o termogênico são substâncias que elas podem ser encontradas em alimentos, né? Ou então elas podem ser encontradas em cápsulas, né? Sim. Alguns alimentos, como por exemplo a pimenta, o gengibre, a canela, a cafeína é o termogênico mais conhecido, né? São
termogênicos, vamos dizer, de formas naturais. Né? Existe risco da utilização? Sim. Aquela questão que você falou do excesso. Né? Às vezes, a concentração do termogênico naquela cápsula é uma concentração inadequada. Né? Então, se for uma concentração muito alta e o paciente tiver alguma predisposição à arritmia cardíaca ou tiver alguma cardiopatia que às vezes ele desconhece, né, existe o risco de complicações, até mesmo a morte. Então, a questão é o quanto de termogênico você vai usar. Né? Às vezes, por exemplo, tem pacientes que estavam com aceleração no coração, palpitação, e, por exemplo, toma 4 a 5 xícaras de café por dia, mais um termogênico. Então, você está usando doses que a gente fala cavalares. O risco de você ter complicação é muito maior. Mas acaba aquele cafezinho, né? Olha, por que eu te perguntei do termogênico? Eu tomo um termogênico, gente. Eu tomo de vez em quando, para aguentar essa jornada do dia a dia, eu tomo um termogênico para ir para academia, que, segundo dizem, gasta mais calorias, é verdade? O termogênico vem assim, vem da palavra calor, né? O termogênico, ele induz a termogênese. A termogênese é o quê? É a produção de calor. Quando você aumenta o calor na célula, você aumenta o metabolismo dela. Então, as reações elas ficam mais rápidas. E, às vezes, aí como essas reações ficam mais rápidas, você precisa de energia. Isso. E o termogênico faz o quê? Ele pega a gordura, quebra a gordura e transforma a gordura em energia. Sim. Que coisa melhor para você queimar? Pois é, eu saio até dançando, fico feliz da vida, mas eu sei que aquilo não é realmente de mim, aquilo ali é porque o termogênico está me dando isso. Mas agora com a sua aula, eu vou pensar direitinho antes de tomar. Vou passar por uma avaliação cardiológica. Olha, doutor Fausto, quero te agradecer muito por você ter vindo no nosso programa. Espero que venha outras vezes para a gente falar de outras coisas, de outras informações pertinentes ao dia a dia da gente, né? Que às vezes as pessoas não sabem, e foi bem esclarecedor você falar a questão das pessoas saírem por aí fazendo atividade física sem uma avaliação. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Tudo de bom. E para vocês aí de casa, uma ótima semana. Uma semana cheia de paz, de amor, e fiquem no próximo bloco com a Andressa Oliveira. Tchau, tchau! Você conhece a tecnologia de energia fotovoltaica? É uma energia limpa que usa o sol como maneira de fornecer eletricidade. Painéis fotovoltaicos capturam luz solar para gerar energia elétrica, que então é passada para inversores. Estes inversores funcionam em conjunto com a rede elétrica a fim de fornecer uma fonte de energia segura e estável para alimentar os aparelhos de sua casa. Quando devidamente instalado e em funcionamento, o sistema de energia fotovoltaica se torna a melhor opção em conjunto com o meio ambiente e ainda garante uma redução que pode chegar em até 100% dos gastos com sua conta de luz. As placas captadoras deste tipo de energia comercializadas pela Synergix usam materiais de alta captação energética feitos de silício, fazendo com que seu investimento tire o máximo de proveito da luz solar. Além de funcionar também em dias nublados, a alta eficiência das placas faz com que a energia também possa ser guardada e reaproveitada, deixando-a com a maior qualidade no mercado. Esse é o poder que o investimento bem pensado pode fazer pelo seu comércio, indústria, residência, toda a sua propriedade rural. Visite o nosso site e solicite grátis o orçamento www.synergix.com.br. Synergix, consultoria e projetos ambientais. Acabamentos de primeira linha, requinte e sofisticação. Detalhes que fazem a diferença. O prazer de morar bem une bom gosto, conforto, tranquilidade e comodidade. Nós somos a CKF, construindo casas de alto padrão em condomínio fechado. Converse com a gente. CKF Construtora, o prazer de morar bem.
cedo ou tarde você descobre que não resolve. Que pra falar inglês de verdade precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam de negócios, empreendedorismo, tudo em inglês e em aulas que tornam seu aprendizado cheio de cultura. Afinal, quem tem cultura tem mais que inglês. Vem pra cultura inglesa. Olá, eu me chamo Andressa Oliveira, sou jornalista e vou fazer parte a partir de hoje do programa Plenamente. Prometo trazer matérias como jornalismo, cultura, saúde e muito mais para poder estar acrescentando no programa Plenamente. Então, fique ligado! Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.